noite a todos. Hoje, bom, na última vez, né, a primeira até, quando a gente estava tratando sobre desafio tecnológico, nós estamos tratando do desafio tecnológico, né? E esse foi um capítulo, né? E depois nós vamos tratar do desafio político, né? Esse desafio tecnológico são 4 assuntos, né? Possivelmente em pelo menos 6 vídeos. Eu acho que a gente vai falar sobre a desilusão, que nós falamos ontem, aliás, que foi, a gente falou assim, o avanço que desilude. Aí pegamos 4 pontos, foi a tecnologia avança e o desemprego vai... Não, primeiro, afinal, com a narrativa atualizada para o século XXI. Depois, o sentido da vida não pode esperar. Terceiro, ponto. A tecnologia avança e o desemprego vai junto. Quarto, Lula e PT devem ser extintos da vida pública, né? Então, foi esse desafio tecnológico, que eu falei que tem 4 assuntos. A desilusão nós falamos ontem. Hoje nós vamos falar sobre o trabalho. E depois a outra vai ser sobre liberdade e igualdade. No político nós vamos falar sobre comunidade, civilização e nacionalismo, religião e imigração, né? Bom, então sobre o trabalho, né? Que é o tema de hoje. Tem alguma coisa? A temática sobre assunto de trabalho está colocada assim: como salvar os trabalhadores? E ele vai compreender então 3 pontos. Eu já estou respondendo, não sei se lembra que a minha esposa colocou a questão, né? Então nós vamos começar. Um dos pontos é a renda básica universal. Então você está sentindo aí que tem duas coisas que têm que ser tratadas. Seria universal e seria o que é básico. Então vamos começar com a renda básica universal. O petista Eduardo Suplicy escreveu o livro Renda da Cidadania, a partir de suas recordações da adolescência. O autor relata nesse livro sua trajetória em busca de uma política econômica civilizada e justa para o Brasil. Seus estudos dos textos de economia, desde os clássicos até os dos grandes economistas da atualidade, suas viagens pelo país, observando as populações pobres e pelo mundo, examinando a experiência de diversas sociedades, o levaram a desenvolver os argumentos em favor de um instrumento fundamental para garantir o direito à vida e à liberdade para todas as pessoas. Direito à vida e à liberdade das pessoas. Pois bem, esse livro é praticamente algo proveniente do modelo da renda básica universal, que é o RBU, apontado por quem? Pelo comunista, pelos comunistas. A RBU, Renda Básica Universal, propõe que os governos tributem os bilionários e as corporações que controlam os algoritmos e robôs, e usa o dinheiro para prover cada pessoa com um generoso estipêndio que cubra suas necessidades básicas. Isso protegerá os pobres da perda de emprego, que nós falamos ontem, da exclusão econômica, enquanto protege os ricos, também protege os ricos, mas da ira populista e não simplesmente da raiva dos trabalhadores. Porque vai tirando emprego, vai tirando o direito à vida. O cara vai ficando irado contra essas pessoas, né? Que no fim não fazem isso. Então a ideia seria tributar os bilionários e tal. A ideia relacionada a isso propõe ampliar o âmbito de atividades humanas consideradas empregos. Então essa ideia que você tem de emprego, a gente ampliaria esse conceito. Por exemplo, atualmente, bilhões de mães e pais cuidam dos filhos. Vizinhos cuidam uns dos outros e cidadãos organizam comunidades sem que qualquer dessas valiosas atividades seja reconhecida como emprego. Entendeu? Então seria isso, essas coisas passariam a ser consideradas emprego. Então nós precisamos mudar uma chave na
nossa mente e nos dar conta de que cuidar de uma criança é sem dúvida o emprego mais importante e desafiador do mundo. Assim não haverá escassez de trabalho, mesmo que computadores e robôs substituam todos os motoristas, gerentes de bancos e advogados, como eu falei da outra vez. A questão, é claro, é quem vai avaliar e pagar por esses empregos recém-reconhecidos. Supondo que bebês de 6 meses não pagarão salário às suas mães, o governo provavelmente terá que se responsabilizar por isso. Supondo também que vamos querer que esses salários cubram as necessidades básicas de uma família, o resultado final será algo não muito diferente da renda básica universal. Uma outra opção é o subsídio público de serviços básicos universais, não renda, mas serviços básicos universais. Serviços no lugar de renda. Em vez de dar dinheiro, renda, às pessoas que então poderiam comprar o que quisessem, o governo poderia subsidiar educação. Então, no caso, é serviços. Em vez de dar dinheiro às pessoas que poderiam comprar o que quisessem, o governo poderia subsidiar educação, saúde, transporte gratuito, entre outros serviços. Essa, na verdade, é a visão utópica do comunismo. O plano comunista de promover a revolução proletariada talvez... Acho que eu estou aqui. É isso aí. Então, em vez de dar as pessoas, o plano comunista de promover a revolução proletariada talvez esteja obsoleto, mas quem sabe ainda deveríamos visar a realizar o objetivo comunista por outros meios. Pode-se discutir se é melhor as pessoas, o que é melhor, uma renda básica universal, que é o paraíso capitalista, ou serviços básicos universais, que é o paraíso comunista. Ambas as opções têm vantagens e desvantagens, mas não importa qual paraíso você escolha. O problema real está em definir o que é universal e o que é básico. O que significa realmente isso? É isso que nós vamos fazer a partir de mais esses 2 pontos e encerra por hoje. O que é universal? No último parágrafo da postagem, nós falamos o seguinte, é como salvar os trabalhadores. E foi dito ali naquele assim, pode-se discutir se é melhor fornecer às pessoas uma renda básica universal, o paraíso capitalista, ou serviços básicos universais, o paraíso comunista. Ambas as opções têm vantagens e desvantagens, mas não importa qual paraíso você escolha. O problema real está em definir o que é universal e básico realmente significa. E é isso que podemos fazer nessa próxima postagem. Pois bem, para iniciar o cumprimento da nossa promessa, vamos iniciar com a questão universal. E depois vou falar sobre o básico. Quando as pessoas falam de um auxílio básico universal em forma de renda ou de serviços, ou seja, renda básica universal, paraíso capitalista, ou serviços básicos universais, paraíso comunista, em geral, estão se referindo a um auxílio básico nacional. Até agora, todas as iniciativas de renda básica universal têm sido estritamente nacionais ou até municipais. Em janeiro de 2017, a Finlândia começou uma experiência de 2 anos, provendo 560 euros por mês a 2.000 finlandeses desempregados, ou seja, mais de 2.000 reais. 2.000 euros é muito mais. Muito mais, né? Independentemente de encontrar ou não emprego. Aliás, já vi uma coisa mais radical aí, que eles chegaram à conclusão que deveriam dar dinheiro para as pessoas. Você vai procurar emprego, você não vai, não interessa. Mas as pessoas acabam fazendo com ganho de dinheiro, assim, eles começam a administrar a vida muito bem. Nisso aí eu vi e fiquei surpreso. Foi um programa inteiro sobre isso. Quer dizer, que a gente não acredita nisso, né? Mas eles mostraram lá, assim, fazendo estatísticas, mostrando mesmo como as pessoas mudaram a sua vida, né? Quer dizer, o problema da pessoa não é bem ela, é a falta de dinheiro. Esse é um problema que a gente pode levar em conta. Bom,
Experiências semelhantes estão em curso na província canadense de Ontário, na cidade de Livorno e em diversas cidades holandesas. Em 2016, eu vi isso com um amigo meu que ele falou que a Suíça realizou um referendo sobre a criação de um programa de renda básica nacional, mas os votantes rejeitaram a ideia. E como o genro dele é suíço, ele disse, está na hora dele voltar para lá, porque aqui no Brasil é muito difícil. Né? No entanto, o problema com tais programas nacionais e municipais é que as principais vítimas da automação provavelmente não vivem nem na Finlândia, nem em Ontário, nem em Livorno, nem em Amsterdã. A globalização fez as pessoas num país dependerem totalmente dos mercados e de outros países, mas a automação poderia desfazer grande parte dessa rede global de comércio com consequências desastrosas para as conexões mais fracas. No século XX, países em desenvolvimento, carentes de recursos naturais, que não é o caso do Brasil, progrediram economicamente, sobretudo com os salários baixos dos seus trabalhadores mais qualificados. Não tem recurso natural, tem gente, e aí o que é? Paga menos. Hoje em dia, milhões de bengalenses ganham a vida produzindo camisas e as vendendo a clientes nos Estados Unidos, enquanto o ganha-pão de outras pessoas em Bangalore é lidar com as reclamações dos clientes americanos em centrais de teleatendimento. Aqui no Brasil tem umas coisinhas parecidas, né? Você vai ver esse negócio, daqui a pouco o nego vendendo coisa, da onde que é? Lá do Pará, lá da casa do cacete, não tem nada a ver com o Rio de Janeiro, não tem nada a ver disso. Mas com a ascensão da inteligência artificial, de robôs e impressoras 3D, o trabalho não qualificado e barato torna-se muito menos importante. Em vez de fabricar uma camisa em Dhaka, despachá-la para os longínquos Estados Unidos, pode-se comprar o código online da camisa na Amazon e imprimi-la em Nova York. As lojas da Zara e da Prada na Quinta Avenida poderiam ser substituídas por centros de impressão em 3D no Brooklyn. E algumas pessoas talvez queiram ter uma impressora em casa. Depois, em vez de ligar para serviços de atendimento ao consumidor em Bangalore, para reclamar de sua impressora, você poderia conversar com um representante de inteligência artificial nas nuvens do Google. Ainda mais, cujo sotaque e tom de voz podem ter modelado segundo sua preferência. Os operários e operadores recém-desempregados em Dhaka e em Bangalore não têm a instrução necessária para virarem estilistas ou programadores. Então, como eles vão sobreviver? Se a inteligência artificial, as impressoras 3D realmente substituírem esses bengaleses e bangalorianos, a renda que antes fluía para o sul da Ásia, agora encherá os cofres de uns poucos gigantes tecnológicos na Califórnia. Em vez de um crescimento econômico que melhore as condições em todo o mundo, veremos uma nova imensa riqueza criada em nichos de alta tecnologia como o Vale do Silício, enquanto muitos países em desenvolvimento vão à ruína. É claro que algumas economias emergentes, inclusive Índia e Bangladesh, poderiam avançar rápido bastante se juntar ao time vencedor. Se tiverem tempo suficiente, os filhos e netos de trabalhadores da indústria têxtil e de operadores de centrais de teleatendimento poderiam se tornar engenheiros e empreendedores que constroem e possuem computadores e impressoras 3D. Mas o tempo dessa transição está se esgotando. No passado, o trabalho barato e não qualificado serviu como ponte segura para atravessar a divisão econômica global. E mesmo que o avanço de um país fosse lento, ele poderia esperar um dia chegar a outro lado. Adotar as medidas corretas era mais importante do que progredir rapidamente, mas agora a ponte está balançando e pode desabar. Os que já atravessaram e foram promovidos do trabalho barato para as indústrias de alta especialização provavelmente ficarão bem, mas ficaram para trás, poderão se ver encalhados no lado errado do abismo sem meios para atravessá-lo. O que você fará quando ninguém precisar de sua mão de obra barata não qualificada e você não tiver o recurso para criar um bom sistema de educação e retreiná-la? E aí? Qual será o destino dos retardatários? É possível que os eleitores americanos,
Aceitem que os impostos pagos pela Amazon e pelo Google por seus negócios nos Estados Unidos sejam usados para favorecer estipêndios ou serviços gratuitos a quê? A mineiros desempregados na Pensilvânia e a taxistas em Nova York. No entanto, os eleitores americanos aceitariam que esses impostos fossem enviados para sustentar pessoas desempregadas em lugares que o presidente Trump definiu como países de merda? Se você acredita nisso, deve acreditar também que Papai Noel e Coelhinho da Páscoa resolverão o problema. Imagine, caros compatriotas brasileiros, a situação dos nossos trabalhadores completamente despreparados por ficarem acreditando em Lula e no PT que não lhes deu educação e sim apenas bolsas. E aí? O que é o básico? Falamos que é universal, agora o que é o básico? O objetivo do auxílio básico universal é o atendimento às necessidades humanas básicas, mas não existe uma definição aceita para isso. Do ponto de vista puramente biológico, um sapiens precisa de 1,5 mil a 2,5 mil calorias por dia para sobreviver. Tudo que exceder isso é luxo. Mas além e acima dessa linha de pobreza biológica, toda a cultura na história definiu necessidades adicionais como sendo básicas. Na Europa, por exemplo, na Europa medieval, o acesso a serviços religiosos na igreja era considerado mais importante que o alimento, porque cuidava da alma eterna e não do corpo efêmero. Na Europa atual, serviços de educação e de saúde decentes são considerados necessidades humanas básicas. E há quem alegue até mesmo o acesso à internet hoje é essencial a todo homem, mulher e criança. Se em 2050 o governo mundial unido em concordar em taxar Google, Amazon e outros para oferecer ajuda básica a todo ser humano na Terra, tanto em Dhaka como em Detroit, o que será considerado básico? Bom, eu espero que tenha perguntas, se quiser, e depois, amanhã, que é sexta-feira, nós vamos falar sobre a liberdade e as igualdades. E aí a gente fecha essa questão, né, do trabalho, da liberdade e da igualdade, ou seja, aí fechamos amanhã o desafio tecnológico e vamos passear então para o desafio político. Né? Bom, estamos abertos aí para as perguntas. Eu queria que você clareasse melhor a minha questão de ontem com isso que você... com o universal e o básico, né? Necessidade universal e o básico, que é a questão do trabalho em si. Porque quando as pessoas... Eu mesmo já estou ficando despreparado. Se eu fosse tentar me empregar hoje, num certo sentido, já estaria despreparado. Por exemplo, eu já não mexo com várias coisas de tecnologia. Né? Se eu fosse... Eu sou capaz de chegar no banco e tirar um dinheiro e tal. Mas para fazer isso não seria assim imediato, porque eu não estou acostumado a fazer isso. Fazer pagamento de banco, por não sei o que, pela internet, eu também não sei fazer isso. Quer dizer, então, o despreparo, por exemplo, até para dirigir carro. Agora, minha esposa aí está usando carro de automático, pô. Eu não tinha, meu negócio tinha embreagem, esse agora já não tem. Teve um dia que eu paguei um mico danado. Eu fui ficar dentro do carro, estava num lugar que era assim, toda hora você teria que ir para frente ou para trás. E o que aconteceu? Minha esposa está lá, tratando de outro assunto, e aí o camarada pede para mim ir para frente. Como é que eu ligo o carro? Não sabia nem ligar o carro, cara. Né? Tem que saber o quê? É porque você tinha que ter colocado o pé na embreagem. Tinha que colocar o pé na embreagem, quando tinha embreagem no carro. O outro carro sim. Bom, então, assim, primeira coisa, se eu já estou um pouco nisso, imagina uma grande massa, essa turma toda aí que foi preparada pelo PT para só receber bolsa, esses caras estão completamente despreparados. Se não te continuar ganhando dinheiro, não tem nem condições de sobreviver, cara. Então, assim, bom, aí como é que fica? Para o mundo inteiro, como é que fica essa questão? Hoje as pessoas estão meio... O que tem mais no Brasil, então? O que tem mais no Brasil como é que chama isso? Camelô, pô. Pô, não produz nada. Entendeu? E as pessoas não vão precisando, quer dizer, as automações, as coisas, não vão precisando mais de tanta gente. Então, qual vai ser o jeito? Ou
o jeito que muita gente, pelas conspirações ou não sei, mas aquele grupo Bilderberg, a ideia que se passa é que eles teriam que eliminar essas pessoas. Essas pessoas são uns atrasos e daqui a pouco só vão passar toda hora a pensar em roubar, assaltar, matar. Porque como é que eles vão sobreviver? Então a questão que foi colocada hoje, né, é que com essa perda de emprego, com esse desafio tecnológico levando a isso, alguém tem que cuidar disso. Não quiser matar, então tem que cuidar disso. Então a instituição é assim, aqueles que produziram inteligência artificial, robô, não sei o quê, que foi ocasionando esse desemprego, essas coisas, que foram se enriquecendo, passaram de bilionários para trilionários, sei lá o quê. Então esses camaradas é que tem que sustentar essa situação. Não adianta ficar aguardando cada vez mais fortuna, é só botando o número dos bancos, né? Agora tem 2 trilhões, agora tem 5 trilhões. O que adianta isso, cara? E os outros vão morrendo? Então, se pensar, o governo tem que tomar uma atitude. Não governar mais só para as elites, ele tem que governar, mas governar dessa forma, pensando ou em termos comunistas ou em termos capitalistas. Ou você dá dinheiro, renda para a pessoa, ou então você dá serviço. Supre a necessidade básica, né? Da educação, da saúde, do aí, eu não estou nem falando na questão básica e universal por enquanto. Básica e universal. Estou falando que tem que dar essas duas coisas. Agora, a dificuldade estaria em a gente começar a tentar definir o significado disso, o que é universal, o que é básico. Se eu botei a Europa medieval para a Europa da agora para mostrar a diferença brutal que existe. Quer dizer, um cara que, por exemplo, se fosse do campo, até bem pouco tempo, as necessidades deles básica, é muito menor do que uma pessoa urbana, entendeu? Então essas questões assim, elas têm que ser definidas. Então, quando estou falando assim, dando essa palestra sobre o desafio tecnológico, o que é que ele está levando as pessoas, né? Em relação agora o tema de hoje seria o trabalho, está levando a problemas. E eu estou só levantando a bola e dizendo, olha, tudo bem, a gente pode ter essa saída da renda básica universal, mas a gente vai ter que pensar, vai ter que ter o pensamento voltado para definir o que é esse básico, o que é esse universal. Entendeu? Eu vi como eu estava falando há pouco, eu vi um vídeo aí. Esse vídeo foi muito interessante, mostrando assim, casos concretos mesmo, de fazer, faz com 1000 pessoas de experiência, dão dinheiro para as pessoas. Mas aí, assim, você citou o caso da Finlândia, né? Que o governo deu 2.000 euros para a pessoa que não estava... 2.600, bom, tudo bem. Que seja 2.000. 2.000, é claro que tem o custo de vida lá, o custo de vida aqui. Eu sei que o custo de vida na Finlândia é altíssimo, né? Mas se você faz uma conta assim, 2.000 euros dá quase 8.000 reais. 8.000 reais pra gente é muito dinheiro. Lá na Suécia, Suécia, Finlândia, Suíça. Na Suíça era muito mais. Tá, mas aí assim, dá o dinheiro para as pessoas, o Estado dando dinheiro para essas pessoas desempregadas, é isso? Isso. E essas pessoas, o que você disse que viu um documentário, assim, como é que administravam isso? Bom, nem todo mundo faz igual, né? Mas, o que mostrou no documentário? Agora eu vou tentar refrescar minha memória, que aí já é mais difícil. Assim, teve gente que eu acho que abriu pequenos negócios, teve gente que começou a pensar num plano de saúde, entendeu? A gente colocando na poupança, começaram a fazer um monte de coisas que, em vez mais ou menos a ideia seria o seguinte, em vez de você querer ficar, isso foi colocado nisso, você querer investir em um monte de gente para cuidar dessas pessoas, um monte de gente. Aí é psicólogo, como é que é o negócio? Assistente social. Em vez de pagar essa multidão de gente, você dá o dinheiro para o cara, e o cara se vira. Entendeu? Mas assim, qual é o critério desse dinheiro? Porque assim, a gente teve Bolsa Família aqui, né? No fundo dá dinheiro para as pessoas. Então é uma coisa
errada? Não, uma coisa semelhante. Eu não sei, assim, como é que é isso? O negócio é assim. É, a ideia que começou dessa Bolsa Família, ela começou vinculada, que foi aquele de Brasília, como é que era, que não acabou sendo eleito agora, que gosta de educação, Cristóvão Buarque. Foi ele que começou isso, uma bolsa, que aí entrou pelo Fernando Henrique e tal, uma Você bolsa vem de da Bolsa do Fernando educação. Henrique. Ah, tá. Era vinculada para A pessoa está na escola. estar na escola, quer dizer, então não era para a família, simplesmente, era uma bolsa destinada para que os jovens, as crianças e tal, né, tivessem educação. Mas acontece que essa questão é tão enrolada, porque assim, é claro que a gente está apontando uma coisa assim de muito futuro, né? Ainda dá para levar muita coisa ainda, mas já está mostrando o caminho que isso vai desaparecer. Mas, por mais que uma pessoa se prepare, que tipo de preparo tem que ser feito uma pessoa, mesmo estando numa escola, numa educação? Entendeu? Isso aí, toda vez que eu vejo jornal e gente, vamos dizer assim, fazendo aquele simpósio, aquelas coisas todas para debater isso, eu não vejo ideia boas. Entendeu? O pessoal está tão parado que eles não têm condições de pensar numa coisa inédita. E o que vai fazer? Preparar. Porque daqui a pouco você deve lembrar, a gente preparava as pessoas para a coisa anterior. Eu me lembro quando eu dava aula de matemática, eu ficava assim, pô, mas caramba, eu estou me preparando a pessoa para uma economia capitalista, por exemplo. Aqueles cursos todos que eu dava para economia, tudo com matemática, mas para todas as áreas, nutrição. Era tudo para um passado que foi calcado em, por exemplo, em embasar a física. Mas que física é essa? Não era mais a física moderna, teoria da relatividade, não era isso, aquela física antiga ligada com a Revolução Industrial, entendeu? Já não leva mais em conta essa revolução da informática. Essa parte toda de informação de dados eu fui aprender quando fui fazer o curso do doutorado no engenharia de sistema de computação da COF, da UFRJ. Porque ali eu estudei material que eu, no início, naquela ocasião, nem conhecia programação linear, nem sei se isso ainda está sendo dado na universidade. Programação multilinear, que era linear, não linear, era programação dinâmica. Esse instrumental matemático não fazia parte da minha alçada, você vê. Estava aí a informação pelo computador, todas essas coisas, a gente não tinha recurso para isso. Né? Esses algoritmos todos da Big Data eu já estou atrasado, não sei como é que eles funcionam. Né? Essas coisas de inteligência artificial, eu não cheguei ao ponto de me envolver com isso. Né? O João colocou aqui que o turismo poderia ser uma saída, pelo menos para o Brasil. É verdade, né? Quer dizer, é verdade, Meixão apregoa, né? Quer dizer, as saídas são turismo, até futebol ele coloca, esporte, né? São coisas assim que mexem com as emoções das pessoas e tal. Então são coisas que realmente isso aí, servir, ter hotel, ter guias turísticos, né? Isso tudo aí é verdade. Isso é para o século XXI. Hoje mesmo eu vi no jornal, né, porque eu sou meio encantado com aquela coisa lá Chile. do Chile, né? Aquela parte lá do final. Torres del Paine. Né? Mas é como o nome daquilo, é o Rio do Fogo. Patagônia. Né? Patagônia, aquela Chileno. Patagônia lá no final. Eu gosto muito dessa parte de inverno, de coisa. Então, assim, eu acho que aquilo ali, realmente o turismo, quer dizer, teria que ter, não, nem sei se parava mais em aviões a palavra, capaz de ser outras coisas no futuro, deve ser coisa mais veloz. Hoje a gente vê que para a gente ir em determinado lugar demora muito, né? Eu acho que ainda tem chance para a gente evoluir mais em termos de rapidez, coisas assim. Mas eu não sei se porque o que você tinha perguntado é isso, quer dizer, evoluiu assim, para a Bolsa Família. Não, isso sim, isso sim. Agora não, o que eu queria retomar era o de ontem, que você falou que me responderia hoje. E assim, às vezes está claro para você, mas não está claro para mim, né?
que ontem abordou aquelas 3 habilidades: habilidade física, habilidade cognitiva e habilidade espiritual. E aí você falou que a questão da habilidade espiritual relacionado com o trabalho se abordaria hoje, mas eu não consegui fazer o link. Não, isso aí eu não falei assim no sentido de que para fazer isso, na minha cabeça, você já teria que estar comprometido com a cultura messiânica. Tá. Porque enquanto que não tiver, porque esse é um tema aí que eu vou abordar, que vai chegar um momento em que as pessoas vão ficar em dúvida, vai pensar até que as coisas são racistas, mas não são racistas, são culturalistas. Chega um momento que você não vai dizer, por exemplo, que o mexicano lá, né, que ele está querendo para os Estados Unidos, olha, acho que o Trump falou, esses países de merda, né? Mas ele não vai dizer que é um país de merda por causa do DNA do cara, por causa da raça dele, não é isso mais. Esse argumento já não encanta mais. Ele vai dizer que existe uma cultura que é melhor, que é americana, que é liberal, que é capitalista, e esses povos que não estão indo para lá porque eles são uma cultura mais atrasada. Entendeu? Então, quer dizer, isso nós vamos falar isso quando falar na imigração. Mas, assim, então o que eu tinha que dizer é isso mesmo, é a cultura espiritualista, para chegar nessa cultura espiritualista, que é o caso, né? Essas outras, quando só leva em conta ainda a físico ou psicológico, não sei o que e tal, é uma cultura que ainda está assim materialista. Agora, quando você vai para a cultura espiritualista, para você começar a definir essas tecnologias junto. Quer ver que eu dar um exemplo para você? Vou dar os exemplos dos kamikazes. Kamikaze. Os kamikazes tinham uma tecnologia de ponta, porque enquanto que o nazismo, quer dizer, a Alemanha e os Estados Unidos não estavam conseguindo botar aqueles foguetes, né? O que aconteceu? Eles aliaram a tecnologia com os kamikazes, quer dizer, com gente que se dispara, como é que se diz? Que espiritualmente ele acreditava que eles estariam fazendo alguma coisa. Esses caras, esses homem-bombas, eles acreditam que vão para o paraíso, não sei o quê. Então, eles juntando a tecnologia com esse lado espiritual, eles podem fazer uma coisa ruim ou uma coisa boa, né? Então, a cultura espiritualista de Meixo Sama vai ser uma coisa... quando as pessoas começarem a tomar conhecimento disso, por isso que eu estou citando sempre isso, ó. Ontem acho que eu citei o volume 3 do Homem, da coleção da Bíblia Século XXI, que é a sistematização de todos os ensinamentos de Meixo Sama. Citei o volume 11, se não me engano, da Economia, né? Então eu vou citando coisas que... É claro que a gente tem que se preparar para isso e interferir no mundo com essa cultura messiânica. Aí você pode começar a apontar, a dirigir a tecnologia. Uhum. Né? Porque só dirigir sem ter o lado espiritual, você vai deixar só a cargo do homem. E o homem, daqui a pouco, ele usa a tecnologia existente. Quanta gente estão aí, esse negócio da Terceira Guerra Mundial? Porque é um medo que espiritualmente está todo mundo baixo, o cara quer começar a usar essa tecnologia, olha a confusão que está na mão. Pode estar na mão de um maluco, né? Só um parênteses que você acha que não gostou desse assunto, mas eu vou voltar aqui à questão falando sobre isso aí. Olha só. Só para encerrar aqui, vou encerrar com esse... Não é, deixa eu deixar as pessoas lá. Não é que eu não gostei do assunto, eu já sei até o que você vai falar. É que eu não aguento mais falar desse assunto, é diferente. Para mim já deu, entendeu? Eu vou fechar sobre isso aqui, olha só. Hoje, eu, assim, tentando fechar, botar na tampa do caixão, né? Qual era a minha ideia? Assim, eu vou dizer
para as pessoas, assim, os brasileiros, messiânicos, irmãos messiânicos brasileiros, africanos, né? Eu tentei dizer para eles assim, olha, vocês precisam se libertar, cara. Aí vieram tacar por cima de mim, pô, não sei o quê. Não, os africanos vieram de tacar em cima de você. Porque eu fico pensando assim, cara, você é mais ou menos análogo você dizer para o petista que eles têm que se libertar. Desculpe te cortar, eu já cheguei à conclusão, como você falou assim, de uma questão cultural, é uma questão cultural da África. Entendeu? Isso para mim, na minha cabeça, eu estou fechando assim. Sim, eles é uma questão cultural da África, porque eles precisam de um rei, eles precisam de um trono, eles precisam, entendeu? Para mim está claro isso. Então não vai adiantar a gente ficar dialogando com eles, porque eles não querem diálogo, eles querem fazer a vontade deles, o pensamento deles prevalecer. Eu só coloquei assim 3 pontos para eles refletirem. Primeiro, olha só. Primeiro, essa aceitação da existência de Kyosho Sama acaba com isso, cara. Isso aí não tem embasamento nenhum dentro de Meishu Sama. Aí vai para o segundo ponto. Eles começam a divulgar, olha, uma coisa que não tem referência no Meishu Sama, eles começam a divulgar Kyosho Sama num patamar altíssimo, como se não houvesse o Kyosho Sama, então o Meishu Sama não poderia ter uma representação, uma força no mundo material. Pô, e quem acabou divulgando isso? O presidente mundial, que era o reverendo Watanabe, reverendíssimo Watanabe, e o presidente mundial da África, da Igreja Messiânica Mundial da África, que é o reverendo Francisco. Cara, eles divulgaram com entusiasmo danado. Eu sofri esse entusiasmo deles, eu não me entusiasmei com nada, mas quando eles começaram esse negócio de prática do sono, nossa senhora, paralisaram tudo que tinha que fazer. Então imagina esses africanos, por exemplo, que receberam, porque o reverendo Francisco era forte nessa formação. Ele dizia que todos os antepassados poderiam ficar lá no inferno, aquela forma assim evangélica dele fazer as coisas. Eu faço ideia, esses africanos todos sofreram isso aqui na cabeça. Terceiro ponto. Aí, pego um Kyosho Sama, que eu fiz um paralelo. Todos os papas foram santos, quase ninguém papa foi santo, cara. Teve cara maluco mesmo lá naquele negócio. Então esse Kyosho Sama, infelizmente, ele não é tão equilibrado assim. Ele quis se julgar maior. Então você pensa, juntar essas 3 coisas. Aí esses camaradas ficaram perdidos aí, cara. E não querem se ver perdido, não. Eles ficam me atacando. Um chamou ele de bufo de diabo, sei lá o que é. Sei não, troço maluco. Baixo nível, então não sei nem o que é. Eu deleitei isso, porque eu não vou ficar com esse camarada aqui que, pô, se ele não quer aprender, não quer. Porque eu pedi para essas pessoas fazerem uma reflexão e apontei o ensinamento que me chama, essa teoria da intuição. A pessoa precisa ter o eu do momento, precisa. Esses africanos, pelo que eu estou vendo, uma boa parte deles, não querem saber disso, cara. Assim como o petista também não quer saber de nada. Então, amanhã então nós vamos fechar a questão desse desafio tecnológico, falando sobre liberdade e igualdade. Tá bom? Até amanhã então. Obrigado.